Fala povo, beleza? E aí, como é que vocês estão? Pessoal, gravando mais um videozinho aí para falar um pouquinho para vocês, né, de um pensador, o T.H. Marshall, né, um pensador inglês, um teórico inglês, né, que escreveu um livro muito importante para explicar a cidadania na Inglaterra, né, chama Cidadania e Classes Sociais, certo? E ele explica um pouquinho a respeito de como a cidadania ela foi sendo construída na Inglaterra ao longo do processo histórico, tá, pessoal? É muito interessante esse livro, é, porque ele vai traçando, né? Ele vai falando que na Inglaterra o processo de construção da cidadania partiu, num primeiro momento, com a aquisição dos direitos civis, certo? Por exemplo, o direito à liberdade, o direito à propriedade, tá? Isso aí no século XVIII, passando pela aquisição dos direitos políticos, né? Século XIX, que é o direito propriamente de votar e ser votado, chegando no final do XIX, início do XX, com a conquista dos direitos sociais, tá? Então é um texto que vai nesse sentido, né? Caminha nesse sentido e traz, né, para a gente debater um pouco, pensar um pouco nessa discussão do que é ser cidadão, né, pessoal? Então a gente sabe que a Inglaterra ela tem um processo histórico totalmente diferenciado do que ocorreu aqui no Brasil, né? Na Inglaterra não teve a pecha da escravidão, aqui no Brasil a gente já teve essa pecha, só para a gente comparar um pouquinho, né, Brasil e Inglaterra. E o Brasil ainda clama pelos direitos sociais, né? Então o Brasil, se a gente for pegar esse modelo do Marshall, né, do T.H. Marshall, né, nesse texto, e tentar trazer para o Brasil, a gente vai ver que não dá certo. Tá? Por quê? Porque o Brasil, como eu estava falando, tem a pecha da escravidão, certo? Então a escravidão ela bloqueou esse processo, né, de aquisição de direitos. E até hoje a gente sofre com esse problema, né, na sociedade brasileira, né, as consequências do que foram aí 300 anos de escravidão. Tá? Então, assim, é um texto muito interessante, é um texto que levanta a discussão, levanta a bola, né? Um momento em que ainda não havia sido posta na jogada a questão da globalização, né? Que hoje tem uma importância muito grande, né? Na época que o Marshall fez esse texto, né? O Cidadania e Classes Sociais, ele fez aí por volta aí de 1940, né? Então não tinha essa discussão sobre a globalização que hoje, né, de certa forma, impede que os países, principalmente os mais pobres, caminhem nesse sentido de obtenção da cidadania, né, principalmente para as pessoas mais pobres, tá? Então, enfim, né, uma discussão aí bastante longa, mas uma discussão que existe uma bibliografia muito intensa que fala sobre isso, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem o Ottaviani, o professor Ottaviani, a gente tem o próprio geógrafo Milton Santos, brilhante, Florestan Fernandes, pessoas aí que bastante influentes, né, que contribuíram de alguma forma para debater esse processo aqui no Brasil, né? Então é isso, pessoal. Um pequeno vídeo aí, uma pequena palhinha, né, a respeito da discussão que envolve o termo cidadania, beleza? Esqueci. Tem um filme muito bacana, pessoal. Chama Que Horas Ela Volta, né? Um filme aí da Regina Casé, com a participação, né, da Regina Casé, que é um filme muito bom, que retrata um pouco desse assunto aí, dessa questão da cidadania, né? O que é ser cidadão aqui no Brasil e tal. Enfoca essa questão no filme, tá? Então, se você quiser se aprofundar um pouquinho na discussão, né, ver essa referência que eu estou falando aqui para você, vai fundo, galera. Vá fundo, porque é um filmão. A Regina Casé como você nunca viu antes, né? Uma super interpretação dessa atriz maravilhosa no Brasil, beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, tá? Fiquem com este vídeo, né? Me siga no canal aí, o Rafa Belu, beleza? Sempre aí com mais vídeos, mais atualizações para vocês. Fechou? Um grande abraço, um excelente domingo a todos e todas, beleza? E a gente vai se falando aí. Curte esse vídeo aí, beleza? Faz comentário, beleza? Só não me xinga. Falou, galera? Então um abraço.
Até mais e tchau, tchau!